Chegando agora ao capítulo 6, chamado Lucros, Perdas e Empreendedorismo, um capítulo assim, como eu comentei alguns minutos atrás, alguns segundos atrás, melhor dizendo, um capítulo, ao meu ver, um dos mais elucidativos, a qual o professor Biratã nos compartilha a visão da escola austríaca sobre, especialmente, eu quero focar aqui em duas palavras, que é lucro e empreendedorismo, quando ele coloca uma espécie de dualidade entre empresários e empreendedorismo que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, é necessário entendermos o seguinte, que para a Escola Austríaca de Economia, essa ideia de lucro ela é algo muito mais do que bem-vinda. Afinal de contas, ela deve ser incentivada para que as pessoas tenham esse anseio, esse desejo de empreender e de promover melhorias para a sociedade e elas devam lucrar com isso. Muitas pessoas falam, eu sou professor de rede privada e muitas pessoas falam, inclusive eu já vi professores falando isso na sala dos professores, mas o professor ganha muito pouco no Brasil, o professor devia ganhar que nem o Neymar. Eu também acho que o professor deveria ganhar que nem o Neymar, desde que ele conseguisse oportunizar lazer, diversão, prazer, atender anseios, desejos e o objetivo de milhões de pessoas, tal como o Neymar faz. Num dia que os professores conseguirem fazer isso, oportunizar isso para milhões de pessoas, aí sim o professor vai conseguir receber o mesmo salário que um jogador de futebol, por exemplo, recebe. Então, querer demonizar a palavra lucro, eu acho uma das ideias pela qual o nosso país tende a ser muito, como é que eu posso dizer, belicoso quanto aos empresários, e aqui eu abro um parênteses, o professor Biratano fala sobre isso, mas eu diria que isso é culpa inclusive dos próprios empresários brasileiros em geral, quando eles não entendem e quando eles não participam da guerra cultural, por exemplo, ao investir em grupos liberais, iniciativas liberais dentro da universidade. Então, quer dizer, o sujeito entra na faculdade e a ele é atirado um monte de cocô sobre os empresários, sobre essa ideia de lucro, sobre essa ideia de capitalismo, e o empresário que está do lado de fora, ao invés de entender que, peraí, já que a guerra cultural está acontecendo de um lado, eu tenho que ajudar do outro. Eu já fiz essa crítica inúmeras vezes, inclusive alguns empresários aqui da minha cidade, em um evento público, de um fórum empresarial, e assim, tinha, sei lá, 100 empresários, veio um ou dois falar comigo, dizendo que ia me ajudar a fazer eventos, e até hoje essa ajuda nunca chegou. Então, um dos motivos pelo qual os próprios empresários são demonizados, empresários e empreendedores, a culpa é dos próprios, que não entendem justamente essa guerra cultural, que eu quero, claro, que vocês, meus queridos alunos, possam compreender aqui, claro, poder estar sempre que possível ajudando para que essa visão demonizada dos empresários seja varrida para baixo do tapete, tal como é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde empresários e empreendedores são muito bem valorizados. Então, assim, querer criticar a ideia de lucro é a mesma coisa que você querer, por exemplo, criticar os avanços que foram desenvolvidos por grandes empresários ou por grandes empreendedores. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e tantos outros, porque justamente esses indivíduos, eles criaram, desenvolveram ou aperfeiçoaram tecnologias que vieram justamente a facilitar nossas vidas. E se eles lucraram milhões, bilhões de dólares ao fazê-lo, a mim, professor Leonardo Lisboa, como um liberal clássico, eu não vejo problema nenhum. Acho que eles deveriam até ganhar mais, se possível for, porque eles trazem benesses assim, numa amplitude magnânima para a sociedade. Então, se eles estão lucrando, eu fico muito feliz que eles estejam lucrando e, quem sabe, isso incentiva outras pessoas a seguir esse mesmo caminho do empreendedorismo. Porque muitas pessoas acham que o lucro do capitalismo é imoral. De forma alguma. Eu acho que nada é mais justo do que você ser beneficiado pelo esforço em melhorar a vida do cidadão comum. Sejam esses indivíduos que eu citei aqui, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e tantos outros. Porque a escola austríaca, ela não vê problema nenhum com isso. Ela pensa justamente que essa deveria ser a linha de pensamento de todas as pessoas que compõem a sociedade. Porque se o sujeito trabalha, produz, passa horas a fio dedicando-se a alguma coisa, nada mais justo ele receber algo em troca. E moral, diz o professor Biratã e diz os pensadores da escola austríaca a respeito disso, é quando o Estado interfere nesse processo dos lucros, ou seja, tentando taxar, por exemplo, tributar as grandes fortunas, ou busca diminuir o lucro do empreendedor através de tributação, porque isso vai acabar justamente afastando que outras pessoas, que outros indivíduos justamente tentem desenvolver ou até mesmo melhorar determinada engrenagem daquela sociedade. E moral é quando um indivíduo ou um grupo, diz o professor Biratã, usam a violência para tomar justamente o fruto do trabalho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Porque, e é curioso porque no Brasil nós temos um efeito um tanto quanto belicoso a respeito dessa visão entre
empreendedorismo e intervencionismo, que muitos sujeitos que começaram sendo empreendedores, uma vez se estabilizando no mercado, essa também é outra crítica que o professor Biratã não faz, mas eu queria, se permitem a ousadia, conversar com vocês sobre isso em particular, meus queridos alunos, que os empresários no Brasil, os empreendedores no Brasil começam como sendo empreendedores, ou seja, começam na lama, começam na dificuldade de enfrentar inúmeras cargas, inúmeros impostos tributários que nós temos em nosso país, inúmeras dificuldades, inúmeros alvarás, e uma vez que ele alcance o sucesso, que ele estabeleça com certa segurança a sua empresa, o seu comércio, o seu produto, o meu serviço, ele justamente começa a se valer da máquina estatal para atrapalhar outros indivíduos e empreendedores, tal como ele era há algum tempo atrás. Então percebam como esse pensamento mesquinho de alguns empresários que eram empreendedores se tornaram empresários. Então aqui eu já deixo clara a diferença que o professor Biratã compartilha conosco entre empresários e empreendedores. Empreendedor é todo aquele que quer melhorar a sociedade através do seu trabalho, através do seu labor, através do seu suor. E empresário é aquele que se acomoda, que começa a participar de conchavos com os entes políticos, com os entes estatais, para a manutenção do seu privilégio, de forma a prejudicar que outros empreendedores alcancem o mesmo sucesso que ele alcançou. Então essa é a crítica que o professor Biratã faz aos empresários, uma crítica assim, que eu tendo a concordar e subscrevo na sua totalidade. Eu mesmo já presenciei impropérios da boca de alguns empresários falarem sobre isso. Ah, mas por que aquele cara não tem alvará e ele pode vender o mesmo produto que eu? Quando, na verdade, esse empresário deveria lutar para que ele não precisasse ter o alvará e não para que aquele indivíduo tivesse o alvará para vender o mesmo produto que ele. Inclusive, eu já presenciei 2 ou 3 situações de empresários em eventos comerciais, em eventos empresariais, falarem a respeito sobre isso. Então, o empresário é aquele cara que se corrompe para prejudicar que outros empreendedores cheguem ao sucesso. Porque assim, vamos lá. Imaginemos aqui um terreno baldio. Vamos pegar aqui 3 pessoas. João, Maria e Leonardo. João tem esse terreno baldio que a ele custa por ano uma despesa de, sei lá, 12 mil reais. Para limpeza e para manutenção e para a segurança daquele terreno baldio. Maria, ela está em busca de um terreno. Só que Maria não conhece João. Aí entra o terceiro personagem, no caso eu, sendo corretor de imóveis, que conheço que João tem esse terreno e que está custando a ele um orçamento anual de 12 mil reais. Eu, Leonardo, vou até João e falo, João, eu vou conseguir alguém para comprar o seu terreno. E João fala, tudo bem, Léo, pode conseguir, pode vender. Nada mais justo do que eu, corretor de imóveis, encontrei o terreno ofertado por João, sabendo dos custos que ele está tendo com aquele terreno, que a ele não faz sentido nenhum ele ter aquele custo anual, sendo que, na verdade, aquele terreno deveria trazer uma benesse financeira para ele, entrar em contato com Maria e falar, Maria, encontrei um terreno para você poder abrir o seu comércio, para você poder abrir o seu empreendimento. O terreno custa 100 mil reais. Só que eu, corretor de imóveis, conversei com o Joãozinho e disse que ia vender por 80 mil. Ah, Léo, e esses 20 mil? Esses 20 mil nada mais do que é o meu lucro. Afinal de contas, foi eu que tive o trabalho de passar alguns anos estudando para ser um corretor de imóveis. 2, tive que procurar um terreno baldio que atendesse às necessidades, os anseios, os desejos dessa minha cliente chamada Maria. E 3, eu tive que ir atrás de João e convencê-lo a vender através de argumentos sólidos, através de argumentos racionais. Falar, João, você está gastando 12 mil reais com esse terreno, eu consigo que você ganhe, que você lucre 80 mil reais com esse terreno e você pode investir esses seus 80 mil reais em outras coisas. Uma vez feita essa negociação, nada mais do que justo eu, como sendo um corretor de imóveis, lucrar em cima disso. Percebam que, como a economia de livre mercado ela é brilhante e ela é elucidativa nesse caso. Quem sai ganhando nessa situação? Os 3. João, que acabou se livrando de um dispêndio anual de 12 mil reais por mês. Maria, que agora conseguiu um terreno que atenda aos seus desejos, às suas necessidades, para abrir o seu empreendimento. Abrindo o empreendimento, ela vai gerar comércio, vai gerar negócios, vai gerar empregos. E eu, claro, que tive o meu lucro como corretor de 20 mil reais, 15 mil reais, não importa o valor. Nada mais justo do que eu ter ser também beneficiado por essa troca voluntária que eu realizei entre 2 indivíduos que não se conheciam previamente. E aí é onde entra o papel coordenador dos empreendedores, porque o empreendedor, justamente eu, como um exemplo aqui, tá, do corretor de imóveis, eu preciso justamente coordenar recursos, pessoas, mobilizar os meus contatos em prol de atingir o bem maior. Claro, inicialmente o bem maior é o meu, de lucrar 20 mil reais por mês. Mas notem que ao fazer isso eu consegui trazer
um bem maior para Joãozinho, que conseguiu vender o terreno e se livrar daquele dispêndio anual de 12 mil reais, e conseguir fazer um bem maior para Maria e para outras tantas pessoas que Maria vai conseguir empregar ao abrir o seu comércio, ao abrir o seu negócio. Ou seja, todos nós acabamos sendo beneficiados numa economia de livre mercado. E aí conclui esse nosso 6º capítulo, que essa atividade dos empreendedores ela exige um permanente estado de alerta, visto que na sociedade de livre mercado essa atenção precisa ser redobrada porque existem perdas, né? Eu poderia, por exemplo, eu poderia ficar no prejuízo ao ajudar Joãozinho e não conseguir lucrar ou gastar mais com combustível, com papelada do que aquilo que eu precisava ganhar para poder tornar essa minha relação ou essa relação de economia, de trocas entre esses dois indivíduos de maneira benéfica para mim mesmo. Agora, nem só de lucro vive quem empreende, né? Todavia, nós tendemos a notar muito mais o sucesso do que o fracasso, né? Nós não atentamos que Mark Zuckerberg, Steve Jobs, todos esses grandes empreendedores, que alguns deles hoje em dia são empresários, inclusive, pois dificultam que outras pessoas adentrem no mercado e que eles mesmos conseguiram sucesso, nós não tendemos a lembrar do fracasso, mas apenas do sucesso. O sucesso, ele salta muito mais aos olhos. É isso que o professor Biratã nos convida a refletir aqui. Eu vou concluindo com a frase do Ludwig von Mises sobre esse capítulo em específico. Então, permitam-me concluir aqui com vocês esse capítulo 6 do livro do professor Biratã, chamado Lucros, Perdas e Empreendedorismo, quando ele traz a frase do Ludwig von Mises. Permitam-me ler para vocês. Abre aspas. Aqueles empreendedores que se mostrarem incapazes de produzir da melhor e mais barata maneira possível os bens e serviços que os consumidores estão demandando com mais urgência sofrerão prejuízos e serão, em última instância, eliminados da sua posição empreendedorial. Outros empreendedores que tenham maior capacidade administrativa e que saibam melhor como servir aos consumidores substituirão estes que fracassaram. Então essa é a visão que o professor Biratã nos traz aqui no final desse capítulo 6 do seu livro 10 lições fundamentais da economia austríaca, que você está tendo a oportunidade de assistir um pedacinho aqui, você que é inscrito aqui do canal Livros e etc. Mas só lembrando que aqui é apenas um pedaço do curso de Introdução ao Liberalismo, que fica o convite, claro, para vocês conhecerem, está aqui na descrição desse vídeo a forma. Clica no link e você vai ter mais informações sobre esse curso de Introdução ao Liberalismo. Isso aqui é apenas um pedaço desse curso de mais de 30 horas sobre o liberalismo, curso com material inédito, material de leitura, suporte à resolução de dúvidas dos meus queridos e estimados alunos. Convido vocês a dar uma olhada aqui no link na descrição desse vídeo e conhecer um pouco mais sobre esse meu curso de Introdução ao Liberalismo.